O vice-presidente da República, o general Hamilton Mourão, afirmou em entrevista ao programa Os Pingos nos Is, aqui da Jovem Pan, que não vê problemas no fato de o presidente Jair Bolsonaro trocar de vice de olho em uma suposta reeleição nas eleições de 2022. Temos um trecho aqui. Eu tenho uma posição muito clara, né? Se o presidente for concorrer à reeleição e na composição política necessária para que ele obtenha êxito, ele precisar chamar outro nome, não tem nenhum problema nisso aí, né? Eu sempre digo, eu sou um ator coadjuvante nessa película onde o presidente Bolsonaro é o ator principal. O outro nome que tem sido ventilado em setores do governo e também pela imprensa é o do atual ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Mas Mourão garante que isso não é motivo de preocupação. Ele declarou também que as falas de importantes atores do governo Bolsonaro, como o filho do presidente e deputado federal Eduardo Bolsonaro e do ministro da Economia, Paulo Guedes, sobre a possibilidade de um novo AI-5, estão fora da realidade do que se vive no Brasil. E aí, Thaís, o que você achou das falas do Mourão? Eu achei que o vice-presidente foi muito jeitoso, muito diplomático, mas ele sabe muito bem, ele tem certeza que ele não vai ser o vice-presidente, até porque ele já recebeu esse recado, não vai ser candidato a vice-presidente novamente, né? O casamento dele com o Bolsonaro, para usar essa metáfora favorita do presidente, é um casamento sem amor, e isso faz tempo. Faz tempo. Eles já se juntaram meio por conveniência. O vice Hamilton Mourão foi a quinta opção do Bolsonaro. No primeiro teve o Magno Malta, depois veio o general Heleno, depois a Janaína Pascoal e depois foi o príncipe, o deputado Luiz Orleans de Bragança. Só então, quando tudo deu errado, veio o general Mourão. Então ele foi a quinta opção do Bolsonaro. E daí o desencantamento aí aconteceu de parte a parte. Da parte do Bolsonaro, ele começou lá quando o vice passou a dar declarações que conflitavam com as que ele dava. A gente lembra o aborto, uma contra, outra a favor. Bolsonaro falava, ele desfalava. A transferência da embaixada para Jerusalém, a mesma coisa. E daí entrou o Carlos Bolsonaro com aquela metralhadora dele no Twitter, e ele chamava, inclusive, ele se referia ao vice como aquele tal de Mourão, né? Teve também um pedido de impeachment feito pelo deputado Marco Feliciano, pedido de impeachment do vice por traição, que foi uma coisa que o Bolsonaro nunca desautorizou. Então a crise da parte do Bolsonaro começou aí. Da parte do Mourão, esse desencantamento começou antes, porque ele e o Bolsonaro tinham combinado na fase da campanha que o Mourão não seria um vice decorativo. Muita gente me confirmou que o Mourão ficou muito decepcionado, muito frustrado com o não cumprimento desse acordo. Porque ele é um sujeito muito preparado, muito interessado em política externa e geopolítica. No gabinete dele, que fica no anexo do Palácio Planalto, ele chegou a montar núcleos de estudo para projetar estratégias para o desenvolvimento da Amazônia, para a colonização da fronteira norte. Tinha uma pilha de estudos, gente toda empenhada nisso e não teve o mínimo retorno. O Bolsonaro nunca deu bola para esses estudos, nunca quis ver, nunca se interessou e ele ficou muito frustrado. E daí passou a encarar esse projeto de vender o Brasil no exterior, como ele falava, né? Então começou a dar entrevista, até para Al Jazeera ele deu entrevista e isso também contribuiu para começar a fritura dele. Então, hoje isso é um casamento para manter as aparências e não tem a menor chance de a chapa de 2018 se repetir em 2022. Você, Constantino? Eu gostei muito da entrevista, eu acho que o Mourão fala muito bem, o vice-presidente é ponderado, é humilde, tem noção do seu papel, representa bem a liturgia do cargo, algo que falta ao presidente. O resumo da ópera é o seguinte, eu acho que ele é um bom match, ele é um bom casamento, um bom par ao Bolsonaro, porque são complementares. É mais ou menos análogo àquela história do good cop, bad cop, que tem em todo o filme americano, né? Um precisa ser mais com estilo agressivo, falar o que vem na cabeça, ter esse jeito descolado, e o outro mais controlado, comedido, mais ao gosto do establishment e por aí vai. Então eu acho que fazia um bom par e faz um bom par. Infelizmente, a mentalidade de uma certa ala bolsonarista, que contamina muito o próprio presidente, não enxerga assim, enxerga qualquer tipo de desvio, ou crítica, ou concessão, ou contemporização ao outro lado como traição fatal.
né? Então gostaria que fosse o vice o mesmo Bolsonaro, né? E não entende o papel e a importância justamente de você ter estilos diferentes, comunicando-se com mundos distintos, né? Então eu acho que seria uma pena se o Mourão fosse realmente colocado para escanteio. Ele foi fritado por essa ala bolsonarista, né, que fritou outros também, mas o vice Mourão foi eleito junto com a chapa, então não pode ser demitido simplesmente. Num caso de reeleição, aí sim ele poderia ser colocado para escanteio e substituído. Mesmo assim, ele coloca muito humildemente a postura dele, né? Ele está ali para servir como coadjuvante, e se for esse o desejo do presidente, que seja, né? Então, isso só mostra a sua postura de grandeza e mais um fator que deveria ser levado em conta para o Bolsonaro, para ele refletir e ver que ele precisa de alguém assim, com esse perfil, mesmo que pense diferente em alguns casos, em algumas pautas, o que é saudável, né? Em vez de seguir a mentalidade daquela turma próxima dele, de garotos, como disse lá o Santa Rosa, de garotos que criaram um cordão blindando o presidente de qualquer crítica, de qualquer visão alternativa que pudesse chegar a ele, para criar ali uma coisa típica de seita fanática, onde divergiu uma vírgula é queimado na fogueira dos traidores. Isso não agrega, isso não é saudável, isso não vai fazer com que o presidente consiga criar em torno de si uma base mais sólida e mais abrangente para uma eventual reeleição. Josias. O general Hamilton Mourão é um personagem inteligente. Ele sabe que o Bolsonaro não hesitará em formar uma chapa com outro vice em 2022, se a alternativa é rentável do ponto de vista do número de votos. Então, o Mourão já esteve na frigideira, hoje não está mais. Ele saltou do óleo quente porque é um homem inteligente, ele viu que estava dando muita entrevista. E o curioso é que ele foi para a frigideira pelos méritos e não pelos deméritos, porque ele fazia um contraponto com o presidente, sempre um contraponto mais sensato. Então isso deixou mal o Bolsonaro, porque o vice sempre dizia algo sensato quando o presidente exorbitava em alguma declaração meio sem sentido. Ele viu que não estava funcionando, se recolheu, como disse, um homem inteligente, mas é preciso lembrar que quem colocou o nome de Sérgio Moro na roda como uma alternativa de vice foi o ministro também general, como o Mourão, o Luiz Eduardo Ramos, que é o coordenador político do governo. O Luiz Eduardo Ramos disse, numa entrevista ao Estadão, que uma chapa Jair Bolsonaro-Sérgio Moro seria imbatível, que ganharia no primeiro turno. Depois disso, numa entrevista para a Folha, o Sérgio Moro também falou de 2022, e o Sérgio Moro, também muito jeitoso, ele procurou não parecer o que é, para não passar a impressão de que é o que parece. E teve o cuidado de não excluir a hipótese de ser e parecer. Perguntou-se ao Moro, nessa entrevista, se não mexia com a vaidade dele o fato de ser uma peça favorita para 2022. Aí ele, para não parecer o que de fato é, ele disse, não tenho esse tipo de ambição. Aí depois, quando ele considerou a hipótese de se contrapor ao Bolsonaro, quando colocaram essa hipótese na entrevista, ele disse, eu não brinco com quem já tem problemas demais. Ele já disse que já tinha problemas demais para lidar e não ia agora ficar falando em 2022 em ser uma alternativa ao presidente. E aí, quando falaram de ser vice, ele disse que, como ministro do presidente, seria absolutamente inconsistente ele não apoiar o presidente em 2022. Quer dizer, e em nenhum momento na entrevista ele descartou a hipótese de ser isso ou de ser aquilo, porque ele sabe que se ele não vai para o Supremo, ele tem que arrumar uma alternativa. Pode se empregar numa grande empresa, ou pode virar mesmo uma alternativa eleitoral. E ser vice do Bolsonaro, se o Bolsonaro estiver bem posto, com a economia bem arranjada, não é uma má opção para o Sérgio Moro. E se isso ocorre, evidentemente, o general Mourão fica em desvantagem, porque o Sérgio Moro tem um prestígio social que o general não tem. Fala, Thaís. Eu só queria lembrar, o Constantino diz discordar das pessoas que consideram qualquer divergência uma traição. Eu queria lembrar que essa pessoa é o Jair Bolsonaro, é ele quem considerou as divergências do vice uma traição, e é ele quem diz isso abertamente para interlocutores próximos. E quanto ao fato deles serem
complementares, eles podem até ser cônjuges complementares, mas são cônjuges que não se suportam. Bom, fazemos então mais uma parada. Você queria falar, Constantino? Ouviu um barulho aqui? Eu só ia concordar com a Thaís que a mentalidade do presidente é essa mentalidade típica do militar binária, né? Ou você está 100% comigo e é leal a mim, ou você é meu inimigo. Então, eu não discordo. Eu acho que o Bolsonaro representa essa mentalidade. Eu só acho que ele deveria se distanciar o máximo possível desses que acabam influenciando e retroalimentando esse tipo de visão e entender que é importante abrir um pouco o escopo e agregar.